Wolverine tem sido um X-Men favorito dos fãs. Com seu passado torturado e habilidades incríveis, ele é um dos anti-heróis mais amados da Marvel. A atitude impetuosa de Logan, a capacidade de sobreviver até mesmo aos ferimentos mais angustiantes e suas garras retráteis contribuem para um personagem fascinante. Por mais de 40 anos, ele usou seu terno amarelo em centenas de quadrinhos, incluindo sua própria série solo. Habilmente interpretado por Hugh Jackman. Apesar de ser um dos X-Men mais reconhecidos hoje, Wolverine fez sua estreia nos quadrinhos em uma edição de 1974 de O Incrível Hulk como um vilão. Quando Hulk cruza a fronteira canadense, a Força Aérea Real Canadense decide que é hora de mobilizar a Arma X para lidar com ele. Enquanto Hulk vagueia pela floresta em Quebec, ele encontra um Vendigo, e os dois se envolvem em uma batalha épica. Nos painéis finais, um terceiro jogador entra em cena, Wolverine. 9. Na época da criação de Wolverine, as histórias em quadrinhos estavam começando a decolar no Canadá. O editor-chefe da Marvel na época, Roy Thomas, queria capitalizar no mercado com a criação de um super-herói canadense, e abordou Len Wein sobre a inclusão de um herói canadense em uma edição de O Incrível Hulk com duas ideias de nomes possíveis, o Texugo e o Wolverine. Felizmente, eles foram com Wolverine. 8. A história oficial de Wolverine finalmente apareceu em Origins, uma série de 6 edições escrita por Paul Jenkins, e foi explorada em inúmeros quadrinhos. Nascido James Ovlet, ele era uma criança doente que descobriu seus poderes depois que um homem chamado Logan, que também era seu pai verdadeiro, atirou e matou o homem que James pensava ser seu pai. Depois que ele foi levado a uma raiva que o fez perder o controle, ele adotou o nome Logan. 7. Apesar de ser um solitário autodescrito, Wolverine é um dos membros mais conhecidos e populares dos X-Men. Ele foi recrutado pela primeira vez para os X-Men em 1975, um ano após sua estreia em Incrível Hulk #180, e desde então, ele apareceu em pelo menos 13 equipes diferentes da Marvel. Na verdade, ele se juntou a algumas das equipes mais populares da Marvel, como os Vingadores, SHIELD e o Quarteto Fantástico. 6. A frase icônica de Wolverine, "Sou o melhor no que faço, mas o que faço de melhor não é muito bom", foi cunhada em uma minissérie de 1982 intitulada Wolverine. A série, de Chris Claremont e Frank Miller de Sin City, foi o primeiro título original criado para o personagem e influenciou muito o futuro de Wolverine. 5. Em Wolverine, Origins, depois que Logan recuperou suas memórias perdidas, ele descobriu que era pai de um filho chamado Daken com Itsu enquanto ele estava no Japão. Daken compartilhou habilidades mutantes semelhantes com seu pai, como o próprio Logan anteriormente. Daken sofreu uma lavagem cerebral para se tornar uma arma de Romulus. Ele repetidamente foi contra seu pai, escapando por pouco apenas para mais tarde ser punido por seus mestres por atacar o Wolverine sem a permissão deles. 4. Uma história recente mostra Wolverine perdendo seus poderes de cura graças a um vírus senciente do microverso, o que torna Logan capaz de matar aparentemente pela primeira vez. Mas antes disso, os poderes de cura de Wolverine o protegeram de alguns ferimentos bastante graves, como a vez em que Hulk o rasgou ao meio. Ele também sobreviveu a uma explosão atômica e foi atropelado por um rolo compressor, o que pode começar a dar a impressão de que o Wolverine era basicamente imparável. 3. Para muitas pessoas, Hugh Jackman encarna Wolverine. Mas Jackman provavelmente tem pouco em comum fisicamente com o Wolverine originalmente concebido, que deveria ser baixo e atarracado. Com 1,63 Wolverine é um dos personagens mais baixos do universo Marvel. Antes do esqueleto de Logan se ligar ao Adamantium, ele pesava 88 kg. Pós-Adamantium, o Wolverine de 1,63 pesava 136 kg. 2. O Wolverine nasceu no final do século XIX, então não é de admirar que ele tenha adquirido tantas habilidades valiosas graças à sua longevidade. Ele não apenas treinou artes marciais e táticas militares, ele lutou nas duas guerras mundiais, como também viajou por todo o mundo, aprendendo sobre diferentes culturas e dominando praticamente todos os estilos de luta da Terra. Em 1996, a Marvel decidiu imprimir um crossover Star Trek e X-Men. Quando Spock descobre os mutantes a bordo de uma nave alienígena, de maneira típica de Spock,
Ele calmamente pede que eles o sigam até a segurança. Mas antes que as palavras saiam de sua boca, Wolverine fica furioso e se joga em Spock. Usando seu aperto de pescoço Vulcan, Spock derruba Wolverine assim que ele está ao alcance sem muito esforço.